Boa noite, espectadores, caros amigos. Que diriam os nossos prezados conhecidos, os que acompanham essas gravações, se soubessem que na surdina algo está sendo urdido? Refiro-me, é claro, ao tema momentoso e palpitante, que é o Sínodo da Amazônia. Bem, discute-se, a todo propósito, a respeito do diaconato. Se o Sínodo proporia que pessoas mais idosas fossem, ainda que casadas, principalmente entre os silvícolas, que proporia que essas pessoas celebrassem missa. Pois bem, eu pergunto a todos, que reação teria cada um se soubesse que esse, entre aspas, como se diz hoje, experimento já está em execução? O caro telespectador ignora, e eu ignorava até há pouco, quando li essa notícia, que mencionarei dentro de instantes. O repórter que transmite é uma pessoa abalizada, Sandro Magister, que escreveu um livro sobre João Paulo II. Pois bem, então eu lerei um trecho que revela a quantas andamos nesse processo de baldeação ideológica inadvertida. Quer dizer, um trabalho que é feito, a sorrelfa, a socapa, é feito de uma maneira gradativa, envolvente, capciosa, cavilosa, sibilina, de modo que se apresente, num determinado momento, como um fato consumado. Não é isso? Então, com licença, vamos à leitura. O Sínodo dos Bispos é feito na Amazônia. Na Amazônia, quem faz a afirmação, como disse, é Sandro Magister, autor do famoso livro Entrevista Cruzando o Limiar da Esperança, com João Paulo II. Bem, na Amazônia soubemos que uma noite, numa missão remota da paróquia na Amazônia, eu digo exatamente como são os termos da notícia, ainda que haja erros em português. Eles fizeram um telefonema e se tratava de um velho diácono, 60 anos, casado, o qual disse ao bispo, aspas, eu tenho que lhe dizer que amanhã não haverá missa, porque não há nenhum padre. Fecha aspas. E o bispo respondeu, aspas, vá lá e diga a missa. Aspas, ponto. Diácono casado, filhos já estabelecidos, chamados de anciãos. E os bispos de lá lhe deram permissão para, aspas, presidir a liturgia. Não é preciso comentar qual é o sentido péssimo dessa expressão que todos intuem. O padre não é presidente da Assembleia, ele fala em persona Christi. Eles disseram ao Papa e o Papa respondeu, aspas, atenção, meus amigos, no momento não podemos escrever nada, mas vá em frente, fecham-se aspas. Exclamação, fecham-se aspas. Perguntei-me, quando soube que ele estava convocando a Conferência de Bispos Mundiais da Amazônia, quem sabe o que ele poderia ou gostaria de dizer. Se ele gostaria de dizer algo, mas a Igreja, em sua estrutura concreta, jurídica e existente, está no fim. O que não é verdade, comento, porque a Igreja é imortal. Foi criada por Nosso Senhor Jesus Cristo, estava instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo e permanecerá até o final dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é significativo que conste essa afirmação aqui. Até agora, as palavras de Dom Giovanni Nicolini, então veja, reproduz Sandro Magister as palavras de Dom Giovanni Nicolini, das quais surgem perguntas que exigiriam uma resposta, mesmo antes do início do Sínodo da Amazônia.
De fato, o que o Papa diz sobre as missas, entre aspas, já celebradas na Amazônia pelos diáconos casados, isso é verdadeiro ou falso? E esse aval que o Papa Francisco teria dado, é verdadeiro ou falso? Nós, todos católicos do mundo inteiro, temos direito de saber. Por que direito de saber? Porque, como filhos amorosos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não podemos ficar omissos, silenciosos, ou simplesmente de braços cruzados, sabendo de algo que afronta todos os ensinamentos da Igreja. Então, a notícia completa, aqui está a essência da notícia, que apareceu também em Correspondência Romana, Amazônia. A notícia de 11 de setembro de 2019. E o título é: Na Amazônia, os diáconos casados já fazem missas e o Papa sabe disso. A matéria foi publicada originalmente no Expresso, na Itália. Então, esse vídeo circula, essa apresentação circula na web, né? E esse padre italiano é do mais alto escalão, um dos mais próximos do Papa Bergoglio. Bem, esse padre, Giovanni Nicolini, de 79 anos, é padre da Arquidiocese de Bolonha, cujo arcebispo é Matteo Zuppi, que há alguns dias Francisco promoveu ao cardinalato. Dom Nicolini é atualmente o assistente eclesiástico nacional das Associações Católicas de Trabalhadores Italianos, ACLI, e foi anteriormente diretor da Caritas de Bolonha, bem como pároco no bairro da cidade adjacente. Sacerdote dos pobres, dos prisioneiros, dos imigrantes, esse é o seu perfil, tal como é conhecido. Dom Nicolini fundou a família Visitação na década de 70, uma comunidade composta por cerca de 30 monges e monjas e o mesmo número de casais, que divide seu tempo entre o campo bolonês da Bolonha e as missões nas arquidioceses de Tanzânia e Jerusalém. Dom Nicolini é ligado à chamada Escola de Bolonha, que teve seu fundador no mesmo Dossetti, que eu mencionei há pouco, Giuseppe Dossetti, 1913-1996, político de grande importância na Itália do pós-guerra, depois monge e padre, protagonista do Vaticano II ao lado do cardeal Giacomo Leccaro. Pois bem, Dom Nicolini é conhecido então como membro da Escola de Bolonha e teve seu fundador no mesmo Dossetti, e tem no historiador da igreja Alberto Meloni, no fundador do mosteiro de Bose, Enzo Bianchi, seus atuais governantes e inspiradores. Ambos na linha, diz a notícia de Sandro Magister, ultra-bergolianos. Bom, o vídeo a que me referi faz parte de uma lição mais ampla de Dom Nicolini, também gravada em vídeo, na Escola de Verão da Associação Político-Cultural Católica La Rosa Bianca, em Terzolas, em Trentino, de 21 a 25 de agosto. E o que eu li há pouco é a transcrição textual das palavras pronunciadas por Dom Nicolini, que são reproduzidas, por sua vez, por Santo Magister. Então, em síntese, estamos diante do seguinte quadro. Antes mesmo do Sínodo da Amazônia, aquilo que ainda não é apresentado como sendo oficial, de fato, já tem livre e larga circulação. Como é o nome disso? Todos sabemos. É uma forma, a ser isso verdadeiro, evidentemente que aqui
a hipoteca da dúvida, mas importa que nós estejamos informados para que possamos tirar a limpo, e nada parece contradizer isso, uma vez que tudo que conhecemos, infelizmente, caminha nessa direção de uma derrocada sem nome. Bem, então, isso é feito de uma maneira subreptícia, de uma maneira ainda discreta, a título do quê? De balão de ensaio? Então, o católico brasileiro está sendo ludibriado de uma maneira inacreditável. Se isso ocorre nessa matéria, em quantas outras matérias também isso existe? Por acaso a comunhão aos divorciados não foi apresentada também assim? Aos poucos, aqui, lá, acolá, casos especiais, invocando a inaceitável moral de situação, condenada por toda a tradição católica. Bem, então apresento aqui a todos esse episódio, que é, a seu título, muito significativo, para que acompanhemos. Em suma, a pergunta que fica de pé é esta: se, a propósito dos diáconos casados que celebram missas, entre aspas, esse plano parece ter sido gizado e parece, tudo leva a crer, está em plena execução nas regiões recônditas da Amazônia, que outros artifícios, que outras artimanhas estão sendo preparadas de bastidores para enfiar os católicos goela dentro. Esse é o diálogo, essa é a abertura, essa é a aceitação, como eu diria, o franquear da igreja às aspirações populares, pleiteado pelo Concílio Vaticano II. Se a matéria é de interesse geral e nada tem censurável, por que não é apresentada claramente? Se é lançada dessa forma, a indagação é inevitável. Algo está sendo arquitetado, algo está sendo maquinado às expensas da boa-fé popular. Então fica aqui a denúncia e a afirmação clara: católico brasileiro, não se deixe embair. Ver, julgar e agir. Não sejamos daqueles que, diante do lobo que avança, cruza os braços e diz: venha, lobo. Afinal de contas, por que o lobo não pode reconciliar-se com as ovelhas? Não. Haverá entre os lobos e as ovelhas um novo estilo de relações? Sejamos atentos. A advertência é cogente. A realidade é premente. Recomendo a todos que acompanhem atentamente isso e pretendo desdobrar esse assunto. Numa próxima apresentação, desejo comentar o texto que é apresentado já como rascunho do que será exposto no Sínodo, brevemente, no início de outubro. Prezados amigos, até breve, e conto mais uma vez com o acompanhamento de todos que se inscrevam no canal e, por obséquio, apresentem as sugestões, objeções e todas as perguntas atinentes ao tema ou que lhes ocorrerem sobre assuntos que digam respeito à autodemolição da igreja e a tudo que, infelizmente, entra na sequela desses horrores. Boa noite a todos e até breve.